E aí galera do Duralinguá, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma expressão que ela é muito usada em português e também é bem usada em inglês, mas ela é formada de uma maneira um pouquinho diferente, que é a expressão valer a pena, né? Isso vale a pena, isso não vale a pena, isso valeu a pena, né? Na pergunta também. Então, bora lá ver isso aqui. Mas bom, voltando aqui nessa expressão valer a pena. Se você tentar traduzir literalmente, não vai funcionar. Por que a gente fala isso, né? Valer a pena da galinha. Que pena é essa que a gente usa em português, né? Em inglês ele não vai funcionar assim. Uma pena seria, por exemplo, feather, e não tem nada a ver com isso. Essa expressão de valer a pena em inglês vai ter a ver com o sentido desse verbo valer, que eles usam a palavrinha worth no meio dela, que worth é o valor de alguma coisa, né? Então, this is worth $1,000. Isso tem o valor, né? Isso vale $1.000. Então, é bem comum usar essa palavrinha worth, então presta atenção nela, mas nesse sentido da expressão mesmo, de algo valer a pena ou não valer a pena, a gente vai usar essa palavrinha worth junto com o verbo to be e também com o it, geralmente, né? Então, a expressão inteira vai ficar junto ali, to be worth it. E aí a gente já sabe, claro, que o verbo to be significa ser ou estar, e a gente tem também aqui a palavrinha worth, né, que a gente já viu lá, que significa o valor de algo, e aí a gente tem o it, né, que ele geralmente significa isso, também pode ser ele, ela, dependendo se for uma coisa inanimada, né, mas nessa expressão aqui de valer a pena, ele não vai ter bem uma tradução, assim, a gente não tem como fazer uma tradução literal, palavra por palavra. Por isso mesmo, e uma coisa que acontece em muitos casos, quando você vai aprender outra língua como o inglês, é melhor você simplesmente aprender a expressão como uma coisa só, como uma coisa fixa. Que aí, sempre que você for usar, dizer que algo vale a pena, perguntar se algo valeu a pena, ou dizer que não vale a pena, a gente vai ter o verbo to be, aqui conjugado, claro, a gente vai ter a palavrinha worth, e aí a gente vai ter o it. Então, a gente pode começar a dar exemplos aqui disso daqui. O primeiro é, at first I didn't want to go there, but it was worth it. Então, no princípio, eu não queria ir lá, mas valeu a pena. Então, uma coisa positiva, né? Eu não queria ir lá, but it was worth it. E então aqui a gente tem o verbo to be no passado, claro, a forma was dele, né? Então, it was worth it, né? Tem um worth, e esse último it ali, ele parece meio que solto, né? Ele parece que não tem muita função. Mas é assim que a gente usa na expressão, então por isso você tem que sempre colocar esse it ali. Então, worth it, to be worth it. Então, was worth it, valeu a pena, dizendo no passado. Se você quiser te dizer uma afirmação no presente, você só conjuga o verbo to be no presente e vai funcionar da mesma maneira. Então, it is worth it. Então, em vez de it was worth it, valeu a pena, você pode dizer também it is worth it, que significa vale a pena, aqui no presente mesmo. Mas também é muito fácil, a gente pode fazer a forma negativa dessa expressão, é simplesmente a gente colocar esse verbo to be, ele conjugar ele na forma negativa, né? Colocar o not lá. Então você pode dizer, por exemplo, in the end I decided not to buy that car. It wasn't worth it. Então, no final, eu decidi não comprar aquele carro. Não valia a pena, né? Então lá na outra frase, na afirmação, a gente tinha it was worth it, né? Valeu a pena ou valia a pena, e aqui it wasn't worth it, né? O was virou wasn't ou was not, que é a forma negativa dele, então it wasn't worth it. Não valeu a pena ou não valia a pena. Muito fácil, né? Bem tranquilo, é a mesma expressão, simplesmente o verbo to be com worth it, e aí você pode colocar a negação ali se você quiser. E como que a gente faz a pergunta, né? Se algo valeu a pena? Bom, primeiro eu te pergunto, como é que a gente faz perguntas com o verbo to be? Você lembra? Muito fácil. Você simplesmente vai inverter o verbo com o sujeito. Aqui a gente tem esse sujeito inexistente, né? Que a gente viu nas frases anteriores, né? It was worth it. It wasn't worth it. Né? Esse it, que simplesmente ele tem que estar ali, porque ele tem que estar, porque não pode ter frases sem sujeito em inglês. Então a gente usa esse it, aqui é a mesma coisa, você simplesmente vai inverter esse it com o verbo to be. Então se você dizer, por exemplo, valeu a pena, it was worth it, ponto. Se você quer perguntar se valeu a pena, você só inverte. Então, was it worth it? Valeu a pena? É assim que a gente faz perguntas com o verbo to be, é assim que a gente vai fazer perguntas aqui
porque essa expressão tem o verbo to be dentro dela, né? Então, it was worth it, valeu a pena. Was it worth it? Valeu a pena? Pergunta, né? Só inverteu ali o sujeito com o verbo e acabou. Então é mais ou menos isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês aprenderam algo de novo, dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente. E até a próxima. Tchau, tchau!